O NUPEP apresenta Cabral Multimarcas. Escolha uma de suas lojas para fazer o melhor negócio e realizar o seu sonho. Oi, pessoal! Olá! Hoje estamos aqui para a gente discutir sobre o 8º programa, refletindo sobre a vida boa, com o tema Ninguém Tem Moral? O professor abre o programa, como sempre, nos convidando a raciocinar com ele. Alguém poderia questionar se para entender sobre ética precisa levar tanto tempo ou ter esse trabalho de assistir o programa. E ele responde, não, você tem outras alternativas. Por exemplo, você pode ler sobre sábios famosos, decorar o que leu e reproduzir feito um papagaio. Ou você pode, como ele, como professor, pesquisar, refletir muito sobre o que pesquisou e trazer a reflexão questionando se aquilo que ele estudou, que ele pesquisou, refere-se a falsidades ou não. Então não é uma mera reprodução, existe aí uma reflexão. Por quê? Porque as opiniões não criticadas pela razão tendem a induzir a erros, a mentiras, né? Daí a enorme confusão sobre ética que vem sendo denunciada em todos os programas, desde então que o professor vem trazendo nessa série, refletindo sobre a vida boa. Então, para esclarecer o porquê que ele convida para raciocinar com ele tenta deixar claro que também aquilo que ele está expondo não é para ser repetido de uma maneira irrefletida. É para questionar falsidades ou verdades. É para isso que ele está convidando para raciocinar com ele. E o professor questiona ainda, por que tem gente dizendo que no Brasil ninguém mais tem moral? Quem fala isso está sendo irresponsável, está sendo leviano, porque está espalhando a desconfiança entre as pessoas e no próprio país. Então, e espalhar essa desconfiança é feito de uma forma ou consciente ou inconsciente. Dizendo que ninguém mais tem moral, essa pessoa está ajudando a corromper, a destruir os costumes éticos, quais sejam de respeito, de lealdade. A gente não pode esquecer que existem os movimentos revolucionários, ideológicos, que realmente vão pregar essa destruição moral para que eles possam estabelecer essa ideologia esquerdista de desordem. Então nós podemos ter como exemplo o MST, que vai querer ter uma terra produtiva, mas causando desordem, porque eles invadem as terras, matam terras que não são deles, eles invadem, é uma invasão, eles matam os animais que estão naquela terra e
por eles provocam uma destruição total. O que é pior, eles desobedecem leis. Então, eles próprios não consideram os direitos individuais, que é todo mundo é igual perante a lei. Então, todo mundo tem direito à vida, à propriedade, à liberdade, à igualdade. Isto é lei. E eles, nos movimentos revolucionários de esquerda, são os primeiros a negar, digamos assim. Então, esses direitos são invioláveis. Eles garantem as liberdades democráticas. A gente acabou de passar por um processo eleitoral onde a gente gozou desse direito do exercício do voto. Então, isso é uma liberdade que a gente não pode abrir mão, né? Quem diz que ninguém mais tem moral pode ser equiparado aos terroristas. Isso leva o terror, a destruição, o sofrimento, a insegurança para as pessoas. Com a desculpa, esses terroristas levam tudo isso com a desculpa que eles são adeptos a um ideal revolucionário, religioso, econômico. E com essa alegação, eles destroem as casas, hospitais e fazem isso supostamente porque tem um objetivo ilustre, nobre, elevado, que é defender uma crença ideológica. Eles têm uma fé ideológica. Então vimos que tem muitas pessoas que agem, falam, ignorando, sem consciência do que estão fazendo. E sendo assim, eles ignoram as consequências do que fazem, né? Como exemplo, nós podemos pegar a colonização do Brasil, onde nós temos os jesuítas, que eram pessoas letradas, apesar de serem pessoas letradas, dedicadas a uma causa, foram usados, até o professor cita o termo como inocentes úteis. Então eles foram usados, então acreditando que eles estavam salvando, numa tarefa de salvar as almas dos índios, na prática os atos deles, as consequências dos atos deles eram fazer com que os índios abandonassem as suas crenças, tradições, costumes, etc. E pacificando-os e preparando-os para uma posterior escravidão imposta pelo colonizador. Mas quando os jesuítas até perceberam dessa situação, ou seja, que eles estavam sendo usados nessa situação, eles se voltaram contra o colono e até por inconsequência disso foram expulsos do Brasil, né? Mas até aí já era tarde. Por quê? Porque muitos indígenas, muitos nativos já tinham se rendido pacificamente a uma escravidão. E apesar disso tudo, ambos os povos, ou seja, tanto o índio, tanto o indígena como o colonizador europeu, ambos tinham uma ética própria. E a gente pode entender essa ética própria como o quê? Como uma maneira como cada sociedade, cada povo vai manifestar a ética, né? Já vimos em programas anteriores que foi postulado o seguinte, que o princípio ético é natural, ou seja, a origem do que nos faz agir de modo ético é natural. Agora, a gente pode entender que essa ética própria é a maneira como cada povo vai manifestar essa ética, né? E nós podemos fazer uma relação, então, do Brasil de hoje com esse passado do Brasil colônia, né? Muitas pessoas hoje em dia, diante do que? Dessa crescente grosseria, crescente violência, desonestidade, muitas pessoas vão questionar, mas que país é esse? Né? Mas essas pessoas questionam, mas não buscam de fato, não se esforçam em encontrar uma resposta que tenha uma correspondência com a realidade, né? Se o fizessem, né, poderiam talvez perceber essa relação entre esse passado do Brasil com a atualidade, né? Então, no passado você tinha o quê? Você tinha uma ladainha muito sedutora que os índios se deixaram levar por essa ladainha, por essa conversa, e as consequências, uma das consequências disso foi a perda da liberdade e a escravidão. Hoje em dia você tem o quê? Você tem muitas mentiras, também numa ladainha sedutora, ou seja, um canto de sereia, algo que é conveniente a pessoa acreditar. E a pessoa incauta se deixa levar na conversa e não percebe que a consequência pode ser a mesma que o indígena, que é a perda da liberdade, dos bens, etc. Então, apesar de toda essa confusão reinante, seja dessas mentiras que levam o indivíduo, justamente por ser incauto, pela falta da racionalidade, do questionamento, até mesmo quando pergunta que país é este,
mas não busca respostas razoáveis para discutir que país é este. Então, apesar de toda essa confusão reinante, o professor coloca no programa que a ética existe. Por quê? Porque sem ética não há sociedade. Se não existisse ética, a sociedade brasileira, por exemplo, já teria sumido, se extinguido, né? Já teria desaparecido. E o que é então esse fenômeno ético? É o que o professor pergunta. Tem muita gente sabida que define a ética como o conjunto de normas que rege a conduta exterior e costumeira de costumes dos indivíduos em sociedade. E a moral é definida também por essa gente sabida como uma interior consciência individual dos indivíduos. E o professor questiona, estariam corretas essas definições? Não seriam falsas essas definições? Seriam éticas essas definições sobre ética? E após perguntar, ele não vai fazer igual a pessoa que pergunta que país é este. Após perguntar, ele vai buscar as respostas mais razoáveis para enfrentar esse problema, né? E ele observa que essas definições, ele constata que tratam a norma ética como se fosse uma lei positiva do direito, quanto uma imposição do homem para submeter outros homens. Como assim? Para explicar melhor isso, o professor ele trabalha com um exemplo. Imaginemos então a norma, a regra, comparando-as com um vírus. Imaginemos um vírus que é criado em laboratório, logo é um vírus artificial, criado em laboratório, e esse vírus ele vai ser usado numa guerra, para poder obter a rendição de um soldado inimigo. E por que o professor coloca aqui o soldado inimigo, a rendição de um soldado inimigo? Porque você não submete um amigo, você só submete um inimigo. Por isso ele traz esse exemplo, trazendo a rendição do soldado inimigo. Então o que vai acontecer? Esse vírus ele se manifestaria provocando sintomas objetivos, observáveis, né? Como uma diarreia. Essa diarreia vai gerar uma anemia muito profunda no indivíduo, e gerando uma anemia muito profunda ele vai ficar enfraquecido, e até o mais valente, o mais bravo dos soldados acaba se prostrando aos pés do vencedor. Então é mais ou menos assim que se entende por essas definições, né, a norma ética, ela atuando e se manifestando nos costumes sociais. Exemplificando melhor, lembremos dos índios brasileiros. Então, o que aconteceu com os índios brasileiros? Os jesuítas, mesmo acreditando estar fazendo um bem para os índios, mesmo acreditando estar salvando as almas desses índios, na prática, de modo objetivo, o que eles acabaram fazendo? Eles fizeram com que os índios abandonassem suas tradições, seus costumes, tradições religiosas, abandonassem a ética que mantinha aquele grupo unido, né? E se rendessem pacificamente e docilmente à escravidão imposta pelo colonizador. Ou seja, tais ideias foram transmitidas através dos jesuítas, foram pacificados, os índios foram pacificados. Esse é o vírus. É o vírus que contaminou os índios, infectou os índios, e os índios passaram a apresentar então a conduta que interessava ao colonizador. Em outros programas, nos programas anteriores, o professor já trouxe esse tema com um outro exemplo, quando ele falou dos cientistas ateus materialistas que estavam dando como origem, causa da ética nas religiões. Então, o que eles estavam dizendo? O que os cientistas estavam defendendo? Que a ética ela vai depender de um poder superior de Deus, e esse poder ele vai ser retransmitido por um sacerdote, ou então por um indivíduo autorizado a retransmitir as palavras de Deus, aquele que é responsável por interpretar a voz de Deus. E o que isso significa? Significa que o homem não tem a capacidade autônoma e livre
de apresentar a ética. Ele sempre vai depender de um poder externo, de uma força externa, de uma imposição externa para apresentar a ética. Essa crença de que seja assim, de que as normas éticas sejam derivadas de uma religião, aparece até mesmo nas descobertas arqueológicas, como o professor pontua no programa. Quando arqueólogos descobriram que o homem de Neandertal, já extinto há mais de 70 mil anos, ele enterrava os seus mortos, logo se pensou que isso teria um significado religioso. Um outro exemplo que o professor coloca nessa sequência é a da própria existência de pessoas, ainda hoje, entre nós, que respeitam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles foram legados ao povo hebreu, né, segundo o relato bíblico, há mais de 3.500 anos. E eles, nas famosas tábuas da lei, Moisés, o líder hebreu, teria recebido essas tábuas da lei e entregue ao povo hebreu. Esses costumes, é interessante que esses costumes, até hoje, eles são respeitados. O não matarás, né, não cobiçarás os bens do próximo, etc, etc. Respeitarás o pai e a mãe. E ainda bem que seja assim, né, porque a sociedade ainda tem uma certa ordem. Nessa grande confusão ética que vivemos hoje em dia, onde o fenômeno ético é definido pela maioria das pessoas como sendo normas impositivas do direito ou da religião, expressos através de leis, normas, regras e dogmas, sendo eles religiosos ou políticos. Portanto, se adotarmos essas definições, a ética então seria artificial. Por quê? Porque tudo isso é criado pelo homem. E ainda mais, se esses artifícios foram criados pelo homem, eles podem ter sido criados com a intenção de manipular os crentes em uma ou outra ideologia que deseja ou detém o poder político e econômico. Ou seja, através disso, eles guiam a massa no sentido que eles querem que elas vão, né? E por conseguinte, a moral sendo definida, na opinião da maioria das pessoas, como sendo um fenômeno subjetivo da consciência, ou seja, consciência, como vimos, o professor define como conhecimento, e inconsciência como ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Mas vamos entender melhor isso, né? Como seria adquirido esses conhecimentos? Nós vimos em programas anteriores que desde que nascemos nós estamos imersos dentro de uma cultura direcionada por uma política, por uma ideologia política e econômica, recebendo e sendo bombardeados por essas leis, normas, regras e dogmas, né? Que nos chegam através de quem? Através dos representantes e fiscalizadores da cultura, que são nada mais e nada menos que nossos pais, professores, políticos, esportistas, artistas e todo tipo de autoridade. Através destes, né, aqueles que detêm ou desejam o poder político e econômico, eles disseminam as ideias que lhes são favoráveis. As ideias que são favoráveis aos seus objetivos, lógico, né? E disseminando essas ideias, todos esses conteúdos, né, são o quê? São cristalizados e sacralizados nas concepções das pessoas, que saem por aí disseminando opiniões impensadas. Assim sendo, se as normas e regras dão motivo ao fenômeno moral e ético, portanto, à consciência do indivíduo, né, e logo também aos comportamentos, concluímos que esse é um dos fatores que contribuem para essa grande confusão ética que vivemos hoje em dia, onde o politicamente correto passa a ser utilizado como arma na mão desses espertos manipuladores. Então, nesse contexto, o professor faz uma ironia, que se o confuso é brasileiro, ele não sabe se crê no escravagista ou no político, que jura ser democrático, honesto e com uma impecável consciência moral, mas cumprindo pena na cadeia, né? E que ao crer em um ou em outro, o sujeito revela que não é apenas confuso, mas um incorrigível otário tupiniquim,
que não analisa as coisas que lhe são enfiadas goela abaixo através da cultura e nem aprende com a história. Ele não questiona se a quem essa grande confusão ética que faz a ética parecer artificial beneficia. A quais pessoas ou a qual grupo de pessoas? Será que é o escravagista que se atualizou e agora escraviza mentes quando dissemina ideias para crentes e esses a reproduzem com suas opiniões como incautos? Então, até aqui, em relação ao fenômeno ético, o professor nos mostra que se repete irrefletidamente as especulações que pessoas consideradas sábias, né, dizem que as normas éticas que são artificiais são as fontes do fenômeno, as fontes motivacionais do fenômeno ético. E eles dizem também que a moral ser essas normas artificiais, né, levadas na consciência do indivíduo, internalizadas pelo indivíduo. O professor não quer ficar repetindo, porque ele percebeu que o que existe, como vocês colocaram, é uma grande confusão em relação ao fenômeno ético, e ele continua estudando para descobrir a verdadeira origem do fenômeno ético. Como é que ele está buscando, né? Ele está buscando negando o repeteco. E como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele rejeita todo o falatório que existe por aí sobre a origem do fenômeno ético. Ele também não vai especular sobre as normas éticas e também não vai especular sobre o que existe nas consciências alheias e nem na própria consciência. Por quê? Porque está tudo contaminado por essa grande confusão. Ele lembra que uma abordagem racional e científica, como é o estudo que ele está levando, a pessoa precisa entender o seguinte: uma coisa é o fenômeno objetivo da realidade e a outra coisa é a interpretação subjetiva que alguém passa do fenômeno para outra pessoa. O estudo realizado de forma científica, ele exige uma análise do fenômeno objetivo. E esse fenômeno objetivo, ele pertence a uma realidade mais ampla, ele está numa realidade mais ampla. Porém, nós vamos ter que delimitá-lo para poder estudar. Para entender isso bem, ele dá um exemplo para nós. Suponha que você queira estudar a flor margarida. Então, a flor margarida é seu fenômeno objetivo. Esta flor margarida, ela está num campo. Nesse campo tem muitas árvores, animais, capim. Só que tudo isso você vai ter que deixar de lado. O foco da sua atenção tem que ser o seu fenômeno objetivo. E aqui, no caso, a flor margarida. Entendido e esclarecido essa questão, então ele coloca que nós não podemos usar a consciência como um fenômeno objetivo, porque do ponto de vista da psicologia, consciência é conhecimento e isso é do sujeito e, portanto, subjetivo. Do ponto de vista filosófico do professor, a consciência é conhecimento desfrutado pelo eu, pelo ser essencial e, portanto, um fenômeno subjetivo. Então, a consciência não pode ser considerada como um fenômeno objetivo. E as normas éticas, o que são? Pergunta o professor. Já vimos nas definições correntes que elas são passadas, são informações, né, que são passadas para nós por autoridades, por papai, por mamãe, pelo padre. Aquelas informações que a gente vai recebendo, a gente vai armazenando na memória, né, e passam a ser os conhecimentos que nós temos sobre ética. Se está na memória e são conhecimentos, eles estão na nossa consciência, portanto, eles são subjetivos, eles não são objetivos, todo esse conhecimento que a gente tem sobre ética, certo? Isso dá a entender também que as normas que são passadas para nós são as fontes do fenômeno ético, ou seja, dessas normas é que surge a ética. E a gente não pode esquecer, que já foi dito inclusive, que elas podem ser usadas como ferramentas para nos escravizar.
É só lembrar o que aconteceu com os índios e com os jesuítas. Bom, vimos também que toda essa informação, ela gera muita confusão. E o professor vai lembrar que ele tem um compromisso firmado. Qual que é esse compromisso? Esse compromisso está em analisar o fenômeno com a objetividade científica da psicologia racional. Quando se fala em objetividade científica, quer dizer que ele está selecionando, um objeto de estudo, que é a ética, certo? Se o conhecimento que todos têm sobre ética é subjetivo, porque é do sujeito, então a gente vai estudar o quê? Alguém aí está vendo o conhecimento que eu tenho? Alguém pode medir o conhecimento que eu tenho? No entanto, vocês conseguem verificar o comportamento que eu vou realizar. Então, os comportamentos que manifestam o fenômeno ético é que serão objeto de estudo. Com isso, o professor ele vai rejeitar as ladainhas que são colocadas para nós a todo tempo e que nós temos essas ladainhas na memória. E vai lembrar de uma coisa: se a gente exercita muito a memória, a gente corre o risco de ter a razão confiscada. Como assim? Perguntam para nós, surgem problemas e a gente vai buscar a solução. Naquilo que foi colocado na nossa memória, a gente só está reproduzindo, só está repetindo. A gente não está realizando um processo racional para encontrar as respostas por nós mesmos. Então o professor ele vai procurar extrair dos comportamentos observáveis e, portanto, objetivos, fenômenos objetivos, os princípios éticos e naturais que causam esses comportamentos. Com isso ele está postulando exatamente o contrário daquilo que foi dito, ou seja, que as leis do direito e as normas de costume é que resultam de um princípio natural ou de uma moral natural. Verdade que essa moral natural ela pode ser corrompida pela cupidez, pela ganância do homem, através dos reforços que são dados pela cultura para ele vencer na vida, para ele ter o sucesso e tudo mais. Perseguir as cenouras que são oferecidas pelos gestores da economia e do poder político. Professor, ele lembra que em outros programas ele já pediu que a gente entendesse moral e ética com o mesmo sentido. Por quê? Porque elas indicam o fim, o objetivo que o indivíduo vai realizar com os seus atos, com os seus comportamentos. Aí ele dá um exemplo. Se um político ele desvia dinheiro que seria destinado à saúde pública, analisando esse comportamento do político, a gente tem um fenômeno objetivo. Verificamos o quê? Que ele causa concretamente na realidade um mal para a sociedade. E ele vai causar um fato ético. Que fato ético é esse? Ele vai causar dores, sofrimento e morte de pessoas. Então, o professor vem falando que a razão científica, ela exige análise do fenômeno objetivo. Você tem uma realidade que é ampla e é necessário focar no objeto de estudo. O objeto de estudo aqui, nesse caso, é o comportamento que apresenta o fenômeno ético ou moral. E ele traz o exemplo do político corrupto. Quando a gente fala de corrupção, a gente está falando do benefício de um e do prejuízo de outro. Só que o professor traz o político corrupto, porque ele já falou a corrupção no Brasil, dá para você identificar ela em diversos níveis. Só que quando você fala do político, da corrupção que o político pratica, ela ganha uma dimensão muito maior. Você vai ter, muitas vezes, uma família beneficiada e um país inteiro prejudicado. Você vai ter alguns grandes empresários beneficiados e uma nação inteira prejudicada. E ele traz o exemplo da área da saúde. Você tem um montante, um valor que é destinado, uma verba que é destinada para a saúde. Essa verba, ela deve ser investida em quê? Em se fazer um concurso para contratar médicos,
o próprio pagamento dos médicos, a manutenção de postos de saúde, de equipamentos, de remédios, a própria construção de um hospital. Essa verba é para isso. Quando há o desvio, a ausência desse dinheiro, quando falta esse dinheiro para estas coisas, o que ocorre objetivamente na sociedade é o sofrimento e muitas vezes até a morte de pessoas em função desse roubo. Esse comportamento do político corrupto que provoca esses danos, que provoca esse sofrimento, que provocam estas mortes, se enquadra na lei positiva do direito, que foi criada para ser imposta a todos que praticam roubos, crimes, assassinatos. Então, perceba que ele está falando o comportamento do político corrupto, nesse caso, objetivamente, ele causou um mal para a sociedade. E qualquer explicação que ele traga, qualquer explicação que ele dê, não modifica as consequências do ato que ele praticou. Se ele falar, olha, na verdade, eu não sabia, né? No Brasil é até moda, né? Não, eu não sabia. Só que é um dever funcional do gestor, de um político que está no comando, saber o que acontece na sua gestão. Então, ele é sim culpado. E se ele agiu voluntariamente, se ele tirou, se ele subtraiu esse dinheiro voluntariamente, é o dolo, né, que se fala, de uma forma ou de outra, ele causou dano. E isso só pode convencer, só pode levar na conversa aquela pessoa que não raciocina direito. O professor está destacando muito a importância de entender o vínculo existente entre o comportamento e a consequência objetiva que acontece na realidade. É esse o destaque. Qualquer outra coisa fora disso é embromação, é papo furado, é querer falar, eu penso, eu sinto, a minha intenção não era essa, e não entra na análise, no estudo aprofundado que o professor está fazendo. Uma pessoa que está em público e ela bota a mão no fogo e se queima, ela não causou um mal para a sociedade, ela causou um problema, ela está com um problema, mas ela não causou um mal para a sociedade. E o político, quando ele age dessa forma, o comportamento dele gerou esse mal para a sociedade. E se ele for preso, punido, encarcerado, ele está passando por esta situação porque alguém que não é comparsa dele e vê a consequência do ato dele numa sociedade, num país inteiro, tomou as medidas cabíveis que deveria tomar. E essa questão de ser comparsa ou não ser comparsa, a gente teve um exemplo brilhante na nossa última eleição. O ministro do Supremo, Lewandowski, né, ele tomou uma decisão monocrática, ele jogou por terra a Constituição, lei da ficha limpa, e ele tornou a Dilma Rousseff elegível. Só que os brasileiros de Minas... Então, nesse caso, o que ele fez? Ele se tornou comparsa, ele se tornou cúmplice. Sim. Mas os brasileiros de Minas Gerais, o que eles fizeram? Eles não aceitaram ser comparsa, eles não aceitaram ser cúmplices de Dilma Rousseff. Como? Não votaram. Ela era elegível e não foi eleita, ela não assumiu esse cargo político. Então, aí você vai ter pessoas que vão ser levados nesta conversa de político, que vão aceitar as mentiras, as desculpas esfarrapadas dos políticos e sem levar em consideração a consequência que uma sociedade inteira está vivendo, que um país inteiro está vivendo, que ela está vivendo. Ela não considera isso. Então, isso faz destas pessoas cúmplices, comparsas desses políticos corruptos que matam, que roubam e que agem como verdadeiros bandidos. Então, dá até para a gente voltar lá no começo com a Márcia, quando tem gente que fala, olha, como que era a pergunta? Ninguém tem moral? Tem. A gente tem visto ultimamente que tem gente que tem moral. Sim.
Esse estudo sobre ética, sobre moral que o professor está desenvolvendo, ele coloca que ele lida com fatos objetivos vinculando o comportamento do indivíduo com os efeitos bons ou maus que ele produz na sociedade. Então, sem esse vínculo, tudo que esse indivíduo vai falar sobre ética e sobre moral é besteira, é bobagem. Assim você pode ter esse político corrupto que acabou de ser citado. Ele pode vir com uma conversa sobre valores morais. No entanto, objetivamente, concretamente, na realidade, ele continua sendo um corrupto. Ele é um assassino, ele é um ladrão por princípio. O professor explicou ainda sobre a ordem natural, que para os estoicos, a ordem natural é o princípio que garante a regularidade, a harmonia dos fenômenos naturais. Esses fenômenos que são observados e traduzidos em leis, hoje conhecidas por nós como leis da ciência. Por exemplo, acontece uma regularidade, eu solto esse objeto e ele cai, ou seja, é atraído pela Terra. Existe uma lei que explica esse movimento, é a lei da gravidade. Essa regularidade era observada pelos estoicos. Não que eles conhecessem a lei da gravidade como conhecemos hoje, porque ela foi elaborada num tempo posterior, né? Só que os estoicos observavam, por exemplo, que na natureza, no cosmos, existe uma hierarquia que não se corrompe. O Sol não invade o espaço da Terra. As estações do ano têm o seu tempo regular e certo. Assim como os urubus voam com urubus, as andorinhas com andorinhas. Observada então essa ordem da natureza, os estoicos, eles propunham que os homens imitassem essa ordem, porque ao fazer isso é que eles desenvolveriam a excelência de suas próprias virtudes, como por exemplo a virtude da razão, que é o fenômeno da causa e efeito no pensamento lógico, porque um pensamento, uma ideia é conclusão de outra, ou seja, uma ideia dá causa para o pensamento seguinte. Então, é assim, seguindo o princípio da mais elevada virtude sublime, que é esse princípio de ordem, que o homem, para os estoicos, desenvolve a razão e desenvolve a ação moral. Porque a ação moral é a ação que está perfeitamente ajustada aos planos da natureza. Porque agindo moralmente, o indivíduo causa o bem no seu ambiente social, provoca o bem como consequência também na natureza e por isso torna o seu ato integrante dessa totalidade cósmica, né? Então, dando um exemplo analógico, podemos dizer que para os estoicos o lugar adequado do desenvolvimento de uma semente é um terreno fértil. E o lugar, então, próprio para o homem se desenvolver com plenitude é a moral. É na moral que o homem pode se desenvolver e ser capaz de ter atos virtuosos. Então, o professor questiona, será que os estoicos estariam loucos? Né? E traz evidências da própria ciência atual de que não, porque o princípio ordenador está presente, por exemplo, desde as partículas, minúsculas partículas subatômicas, porque as partículas subatômicas se organizam para a formação dos átomos. Os átomos também se unem a outros átomos para compor substâncias químicas, e as substâncias químicas unidas a outros, integrando outras substâncias, formam corpos, né? Desde os mais simples corpos até os mais complexos, que chegamos a denominar como micro-organismos, né? Células bacterianas, procarióticas. Tudo isso, todas essas células também compõem corpos agora comunitários. Tudo isso dependeu da ordem, né? E o professor também lembra que existe ordem na formação, na construção das sociedades das abelhas,
das formigas, dos cupins. E isso leva à ideia de que a sociedade, a comunidade, só existe porque existe ordem. Cada ser tem o seu papel dentro dessas sociedades, né? E em função disso, o que o professor explica é que só existe sociedade porque existe ordem, desde a ordem que antecedeu a própria formação do organismo, como a ordem que mantém a sociedade, né? E o professor encerra então o programa dizendo que no próximo programa irá desenvolver ainda mais o conceito de sociedade humana e como que a sociedade então é sinônimo de ordem e que ordem é sinônimo de princípios éticos. Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história. Gabinete de Leitura Sorocabano, incentivando a leitura e preservando a história.
Islam.